Se Jesus é Deus, por que ele chorou? Essa pergunta pode parecer simples, mas revela um dos maiores mistérios da fé cristã. Muitos acreditam que ser forte é esconder a dor, evitar lágrimas, fingir que está tudo bem, mas a Bíblia mostra algo diferente. Eclesiastes 7:3 diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O que isso significa? Como Jesus, o próprio Filho de Deus, enfrentou a dor. A Bíblia não trata a tristeza como algo inútil. Eclesiastes 7:3 afirma que a mágoa aperfeiçoa o coração. Isso não significa que a dor deve ser desejada, mas que ela pode transformar quem somos. Davi escreveu no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não ignora a dor humana, pelo contrário, ele está mais próximo quando nos sentimos fracos. Muitos enxergam o sofrimento como um sinal de derrota, mas a Bíblia mostra que ele pode nos tornar mais sábios e fortes. O sofrimento lapida o caráter, ensina a humildade e nos aproxima de Deus. Jesus não estava isento disso. Ele experimentou tristeza profunda e demonstrou que até mesmo o Filho de Deus enfrentou dores intensas. Seu choro não foi fraqueza, mas uma revelação da verdade sobre a condição humana. João 11:35 é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele se comoveu com a dor das pessoas ao seu redor. Isso mostra que sentir tristeza não é falta de fé, mas parte da experiência humana. Jesus não repreendeu Marta e Maria por estarem aflitas. Ele não disse para ignorarem a dor ou serem fortes. Pelo contrário, ele se colocou no lugar delas. Seu choro provou que o sofrimento não é um sinal de fraqueza, mas algo real e profundo. O luto ensina que a dor existe, mas não é o fim. Assim como Jesus não impediu a morte de Lázaro, o Pai nem sempre nos livra do sofrimento imediato. Mas isso não significa abandono. A fé não é uma fuga da tristeza, é a certeza de que a história não termina nela. Jesus chorou, mas depois chamou Lázaro para fora. No momento mais crítico de sua vida, Jesus se retirou para o Getsêmani, onde experimentou uma agonia intensa, quase insuportável. Sua oração, registrada em Mateus 26:39, revela a profundidade do seu sofrimento. Se possível, passe de mim este cálice. Ele estava prestes a enfrentar a traição, a dor física e a separação do Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não negou sua dor. Jesus não tratou o sofrimento como algo a ser evitado, mas algo com o qual teve de confrontar. Sua tristeza não foi superficial nem momentânea, mas profunda e transformadora. Ao encarar sua dor de frente, ele não apenas expressou sua humanidade, mas também demonstrou a importância de ser honesto com nossos sentimentos. O sofrimento, muitas vezes, nos leva a questionar o caminho a seguir, mas, no caso de Jesus, foi através da angústia que ele encontrou força para cumprir sua missão. A luta de Jesus, no Getsêmani, revela que o sofrimento não é algo a ser temido ou escondido, mas uma parte legítima da experiência humana que pode nos aproximar de uma compreensão mais profunda do propósito e da resistência interior. Na cruz, Jesus enfrentou não apenas o sofrimento físico, mas uma dor emocional e espiritual que ninguém jamais experimentou de forma tão profunda. Ele foi rejeitado, humilhado e, mais doloroso ainda, sentiu-se separado de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Esse grito expressa uma angústia única. Jesus, que sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai, agora experimenta a sensação de abandono. A dor de estar sozinho, de sentir-se perdido, é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar, embora nunca de forma tão extrema. A cruz não foi apenas um momento de sofrimento físico, mas de incompreensão e isolamento. Mesmo assim, Jesus não desistiu, ele se manteve firme até o fim, cumprindo a vontade do Pai. A dor não foi o fim da história, mas o meio através do qual a vitória sobre o pecado e a morte foi conquistada. O sofrimento de Jesus revela que a dor, por mais intensa que seja, não define o fim de nossa jornada. A cruz, embora marcada por dor e solidão, é também o ponto de transição para a redenção e a esperança. Na caminhada cristã, a dor e o sofrimento não são vistos como punições, mas como oportunidades para crescimento. A Bíblia, em Romanos 5:3-4, afirma: sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Jesus nos ensinou
ensinou a olhar para a dor de uma maneira transformadora. Em sua vida e sacrifício, ele nos mostrou que o sofrimento, embora inevitável, não é algo que precisamos temer ou evitar. Ao contrário, pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para nos moldar, para fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. O sofrimento de Cristo, especialmente na cruz, teve um propósito redentor. Assim como ele venceu o sofrimento para trazer salvação, somos chamados a permitir que nossa dor nos conduza a uma vida de fé mais profunda. Não se trata de evitar a dor, mas de confiar que ela tem um propósito maior, algo que pode nos conduzir à maturidade espiritual. Ao entender que a dor tem um propósito, podemos enfrentá-la com uma nova perspectiva, não como um obstáculo, mas como um caminho que nos conduz à verdadeira paz e crescimento em Cristo. No momento de maior dor, encontramos uma oportunidade para descobrir nossa verdadeira força. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." O sofrimento revela nossas fragilidades, mas também nos aproxima de uma força divina que vai além de nossa capacidade humana. Jesus, em sua caminhada, nunca evitou a dor, mas sempre confiou que através dela algo maior seria realizado. O sofrimento se tornou, assim, uma plataforma para experimentar a graça de Deus de maneira mais profunda. Em momentos de fraqueza, somos lembrados de que não estamos sozinhos. A dor nos ensina a depender menos de nossas forças e mais da graça que Deus oferece. Quando nos permitimos passar pela dor com fé, nossa força não vem de nós, mas do poder divino que se revela em nossos momentos mais difíceis. O sofrimento é uma parte inevitável da vida, mas não é o fim. Em 1 Pedro 5:10, lemos: "O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fortalecerá." A dor pode parecer interminável, mas a Bíblia nos assegura que ela tem um fim. Há uma esperança que transcende o sofrimento presente. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando não conseguimos ver o caminho à frente, podemos confiar que Deus está trabalhando para nos moldar para algo maior. A esperança cristã não ignora a dor, mas nos oferece uma perspectiva mais ampla. Ela nos lembra que, embora o sofrimento seja real, ele é temporário. No fim, a glória e a paz que Deus preparou para nós são eternas. Em Mateus 5:4, Jesus declara: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." Esta promessa é um lembrete de que o sofrimento não passa despercebido aos olhos de Deus. A dor que enfrentamos não é ignorada. Ao contrário, ele se importa profundamente com o nosso sofrimento e se compromete a nos consolar. Jesus, em sua própria experiência de dor e tristeza, nos mostrou que o consolo divino não é uma solução imediata, mas uma presença constante ao longo da jornada. Ele se aproxima de nós em nossos momentos mais difíceis, oferecendo consolo que vai além da compreensão humana. A promessa de consolo não significa que a dor desaparecerá imediatamente, mas que não estaremos sozinhos nela. Deus se aproxima de nós, nos envolvendo com seu amor e oferecendo uma paz que ultrapassa todo entendimento.